Boa tarde, jovens do sexto ano. Nós estamos aqui para mais uma videoaula, né? Espero que vocês estejam aí empolgados aí com essa nova sistemática, que vocês possam aproveitar bem as aulas. Hoje nós vamos dar continuidade, né? Já que a gente já tinha feito aquela breve revisão do conteúdo de geometria espacial e agora nós vamos fazer uma aula a respeito aí das operações básicas, né, da matemática. Então, nossa cooperativa educacional Nova Vida, ela tem e prima sempre pela qualidade e seriedade do nosso ensino. Então, isso é um princípio básico da nossa cooperativa. Nós vamos falar hoje a respeito das operações básicas da matemática e esse que vos fala é o professor Roberto, da nossa disciplina mais querida de todas, né, que é a matemática. Então vamos lá. Então, hoje nós vamos falar a respeito aí das operações básicas e é preciso vocês saberem, né, quais são as operações básicas que estão envolvidas dentro da matemática. Então, nossa matemática básica vai falar a respeito de 4 operações, né? 4 operações básicas que vocês são craques. Então, a nossa primeira é a adição, depois subtração, multiplicação e divisão, né? Então, essas são as 4 operações básicas que nós vamos tratar nesta aula de hoje. Então, vamos lá. Então, a primeira que nós vamos falar é a respeito da adição. Então, você precisa saber o que é adição, né? Então, a primeira operação fundamental da matemática é justamente a adição. E essa operação nada mais é do que adicionar. Quando você junta, quando você acrescenta, quando você bota a mais, então você está adicionando, né? Então, a reunião de todas as frações, quando você divide um determinado conteúdo ou pega uma totalidade, você está adicionando, juntando, e essa junção é justamente a adição. Então, aí nós temos aí, né, que 5 mais 3 é igual a 8. Esse 5 e esse 3, eles são chamados de parcelas. Já o resultado, número 8, é chamado de resultado, né? O próprio nome está dizendo, né? Então, quando você faz essa operação, você obtém o resultado, que é também chamado de soma ou total, né? Então, soma ou total é a outra parcelazinha ou outro termo da adição, né? Então, as parcelas, que são os dois termos ou mais termos que você vai adicionar, e o resultado é chamado de soma ou total, ou apenas resultado, ok? Então, vamos lá. Dentre essas operações básicas, que é a adição que nós acabamos de falar, existem algumas propriedades que você tem que identificar, né? Então, uma das primeiras propriedades que nós vamos falar aí é a propriedade comutativa. Que propriedade é essa, né? Então, como é que ela se comporta? A propriedade comutativa é nada mais, nada menos do que você trocando a ordem das parcelas, o resultado não se altera. Tanto faz você somar 2 mais 3 como 3 mais 2, né? Eu tenho um exemplo aí. 5 mais 3 é a mesma coisa de 3 mais 5. Né? Então, essa propriedade comutativa me garante que, se eu trocar a ordem das parcelas, o resultado permanece o mesmo. A próxima propriedade é também chamada propriedade associativa, né? Então, a propriedade associativa diz o seguinte: se eu associar os dois primeiros ou os dois últimos, ou o primeiro e o último, o resultado não se altera. Por exemplo, eu tenho 5 mais 3 mais 1. Se eu pegar 5 mais 3 dá 8, mais 1 é igual a
9. Eu poderia fazer a relação ou a soma diferente. Eu poderia pegar 5 mais 1, que daria 6, e 6 mais 3 também daria 9. Ou eu poderia pegar, por exemplo, 1 mais 3, que dá 4, e 4 mais 5, que daria 9. Isso quer dizer o quê? Que tanto faz eu somar os dois primeiros, ou os dois últimos, ou o primeiro e o último, o resultado sempre vai ser o mesmo. Isso é o que me garante a propriedade associativa. A outra propriedade que nós temos é a propriedade do elemento neutro. O que diz a propriedade do elemento neutro? A propriedade do elemento neutro me garante o seguinte, que se eu somar um número qualquer com o elemento neutro, vai permanecer o mesmo resultado, quer dizer, o resultado daquele número. Na nossa adição, o elemento neutro conhecido é chamado de zero, né? Então, o zero é o nosso elemento neutro na adição. Então, se eu somar um número com zero ou zero com um número, o resultado permanece o próprio número, certo? Então, faz. Se eu somar 5 mais 0, dá 5. E 0 mais 5 também dá 5, né? Então, elemento neutro. Quando eu somo um número com o elemento neutro, vai dar igual ao próprio número, certo? E agora, nós vamos falar a respeito da subtração, né? Então, subtração. A subtração é o ato ou efeito de subtrair, de retirar, de tirar algo de alguma coisa, né? Então, de diminuir, né, alguma coisa. Então, o símbolo que é colocado na subtração é só o tracinho, né? Só um exemplo aí que nós temos aí, vamos colocar aí, né? 5 menos 3 é igual a... Aí, rapaz, muito bem, Sara. 2, né? Então, nós temos aí que essa adição, né? Essa subtração, 5 menos 3, é igual a 2. Isso mesmo. Então, vamos lá. O 5, ele recebe um nome. O 5 é chamado de perfeito. Olha aí, Oswaldão aí. Minuendo. O 3 é chamado de quê? Perfeito, Pedro. Subtraindo. Né? E o 2, olha aí, Beatriz, zona, resultado ou diferença. Resto ou diferença. Então, os termos da subtração, minuendo, subtraindo, resto ou diferença. A subtração, ela vai acontecer uma coisa importante, né? Que é necessário que vocês saibam em relação às propriedades. Na subtração, as propriedades da adição não valem, né? Então, em relação, por exemplo, ao nosso conjunto, que é o conjunto dos números naturais. Vocês lembram, né, que nós falamos a respeito dos números naturais, que ele começa no zero e vai infinitamente. Então, o conjunto dos naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e infinitamente, né? Então, o conjunto dos naturais não é fechado em relação à operação subtração. Por exemplo, eu não posso subtrair um número menor do número maior, porque isso não vai estar dentro do conjunto dos naturais. Então, para vocês, existem as propriedades em relação à adição não valem para, né, as propriedades da adição não valem para a subtração. Então, a subtração em N não possui elemento neutro em relação à operação da subtração. Isso quer dizer o quê? Que se você pegar 6 menos 0, vai dar 6. Perfeito, sem problema. Só que, se você não tem nada e tirar 6, vai dar 6? Não, né? Você não tem nada e tira 6, não tem como dar 6. Então,
o elemento neutro ele não vale para subtração, né? Porque ele vale de um lado, mas não vale do outro. A subtração, em relação ao conjunto dos naturais, não admite a propriedade comutativa, né? Trocando o minuendo pelo subtraindo. Não dá. Se você trocar, vai ser diferente, porque 5 menos 4 é diferente de 4 menos 5. Então, ela também não aceita a propriedade comutativa. E ela também não aceita a propriedade associativa. Ora, imagine o seguinte, que você tenha 10 menos 4 menos 2. 10 menos 4 é 6. E 6 menos 2 é 4. Agora imagine, se você pegar 10 menos, aí, entre parênteses, 4 menos 2. 4 menos 2 é 2. E 10 menos 2 vai dar 8, isso mesmo. Então, 8 é diferente de 4. Então, ela também não vale a propriedade associativa. E a operação da subtração pode ser considerada como uma operação inversa da adição. Isso quer dizer o quê? Que se você pegar 7 mais 2, eu sei que vai dar 9. Se eu quiser saber como foi que, se eu quiser só o 7, eu vou pegar 9 menos 2. 9 menos 2 dá o quê? Isso mesmo, 7. E se eu quiser o 2, se eu pegar 9 menos 7, vai dar 2. Perfeito. Então, veja que uma é o inverso da outra. Uma eu estou juntando, a outra eu estou retirando. E se eu pegar esse resultado e subtrair de uma das parcelas, de uma dos termos da subtração, ou o minuendo ou subtraindo, eu vou encontrar o outro, certo? Então, concluindo, a subtração é inversa da adição e uma das parcelas é igual à soma menos a outra, certo? Então, o resto ou diferença, se eu pegar o resto ou diferença, né, dá o resultado, que é a soma ou total, né, da adição, eu vou ter justamente esse ponto aí que vai me delimitar o resultado da outra. Então, uma é o inverso da outra. Vamos falar ainda da multiplicação, né? Então, é a ação de multiplicar. Multiplicação e a adição das parcelas iguais. Então, quando você tem juntado várias parcelas iguais, por exemplo, se eu tiver 2 mais 2 mais 2 mais 2, eu estou tendo a mesma parcela. Então, ao invés de eu somar 2 mais 2 mais 2 mais 2, eu posso pegar esse 2 e multiplicar ele 4 vezes. Então, 2 mais 2 mais 2 mais 2 é a mesma coisa de 2 vezes 4. O 2, 4 vezes. Né? Então, a soma de parcelas iguais vai me gerar uma multiplicação. O símbolo é um X. Né? Futuramente, brevemente, vocês vão perder esse hábito de colocar o X na multiplicação. Né? Porque vocês vão perceber que esse X lá no quinto ano, no quarto ano, no terceiro ano, ele é muito utilizado. Mas quando chega no sexto ano, né, ele vai ser substituído por um pontinho. Então, não estranhe quando você vê um pontinho aí no livro de vocês. Esse pontinho é justamente o símbolo do vezes. Né? Então, viu um pontinho lá, vai ver que ele significa essa multiplicação. Então, soma de parcelas iguais é a multiplicação. E aí, na multiplicação, tem os exemplos, né? Dá 5 vezes 2 é igual a, perfeito, ó, 10. Então, esse 5 e o 2, eles recebem o mesmo nome. Eles são chamados de fatores. Já o 10, que é o resultado, é chamado de produto. Né? Então,
Esses são os termos da multiplicação. Tudo que você vai multiplicar são fatores e o resultado é produto. E agora nós vamos ver as propriedades da multiplicação. Então, as mesmas propriedades que valem lá para adição vão valer para a multiplicação, certo? Só muda o elemento neutro, né? No elemento neutro da adição é o zero, na multiplicação vai ser outro número, que a gente vai já falar, certo? Então, primeira propriedade comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. Veja que é bem parecido lá com a propriedade comutativa da adição. Lá é a ordem das parcelas, não altera a soma. Aqui não. A ordem dos fatores, já que os termos da multiplicação são chamados de fatores, não altera o produto, mas é a mesma propriedade comutativa. Se eu trocar a ordem, o resultado permanece o mesmo. E aí nós temos exemplo, né? 5 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 5. Então, se alguém tem dúvida em multiplicar 5 vezes 3, né? Em você pegar o 5 3 vezes, é a mesma coisa de você pegar o 3 5 vezes. Então, é a mesma coisa, o mesmo resultado, certo? A outra propriedade é a propriedade associativa. Diz também a mesma coisa. Se eu multiplicar os dois primeiros, ou os dois últimos, ou o primeiro e o último, o resultado permanece o mesmo. Ó, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Se eu multiplicar 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o resultado permanece o mesmo, ok? Então, vamos lá. Elemento neutro. Lá na adição, o elemento neutro da adição é o zero. Aqui na multiplicação, o elemento neutro é o número 1. Se eu multiplicar um número por 1, o resultado permanece o próprio número. 5 vezes 1 é a mesma coisa que 1 vezes 5, que é 5. Certo? Então, elemento neutro também, né, na multiplicação é o número 1. Ok? Alguma dúvida aí? Espero que não, né? Então, vamos lá. Agora nós vamos falar da jovem, que muitos alunos, né, não se familiarizam, não gostam muito, né, que é a divisão. Mas nós aprendemos, né, que nós não devemos ser egoístas, não devemos guardar para nós, né? O próprio Jesus, ele divide o pão aí com todos, né, e faz o pão multiplicar. Então, uma coisa que a Bíblia diz, né, que é dando que se recebe, né? Quando você não dá, você permanece com a mão fechada, né? E se você não dá, a sua mão está fechada, consequentemente você não recebe. Por isso que ele diz que é dando que se recebe, né? Então, abra a mão, divida, reparta nesse momento aí de quarentena, que você possa ser solidário com o seu próximo. Ame o seu próximo como a ti mesmo, né? Então, vamos falar agora da divisão. Então, aprendam que divisão é fácil, simples e trivial, né? Então, você vai aprender a dividir facilmente, né? Sei que vocês já são craques. Então, dividir. Se eu vou dividir 10 por 2, isso mesmo, vai dar igual a 5. Cada termo desse daí tem um nome. O 10, né, é chamado de dividendo. O 2 é chamado de divisor. O resultado é chamado de quociente. E o número que sobra, né, se sobrar zero, o resto, ela é chamado de resto. Então, quando a divisão aqui é exata, o resto dessa divisão sempre vai ser zero, né? Ó, 10 dividido por 2 dá 5. E 5 vezes 2 é 10. Veja que agora eu vou subtrair. 10 menos 10 é zero. Então, esse zero é chamado de resto. Então, termos da divisão.
quem vai ser dividido é chamado de dividendo. Quem está dividindo, no caso aqui o 2, ele vai ser a quantidade, né? Ele vai ser chamado de divisor. O resultado dessa divisão é chamado de quociente. E o que sobra é chamado de resto. Então, dividendo, divisor, quociente e resto. Né? Então, toda vez que esse resto for zero, eu digo que essa divisão é uma divisão exata. Divisão exata. Caso sobre resto, então eu digo que a divisão não é exata. Ok? Então, em relação ainda à divisão, essa divisão é chamada de exata quando o resto é igual a zero, que foi o exemplo que a gente colocou aí. Né? Então, a prova do resultado, né? Se você quiser fazer uma prova chamada prova real, basta você pegar o quociente, multiplicar pelo divisor e somar com o resto. O resultado que você vai obter é justamente o dividendo, certo? Então, aí, ó, quociente 5, divisor 2, 5 vezes 2, 10. E 10 mais 0, que é o elemento neutro da adição, é igual a 10. Né? Então, veja que eu tenho como fazer a prova, né, para ver se a divisão foi exata. Então, essa divisão é nada mais, nada menos do que a operação inversa da multiplicação. Então, se quando eu estou dizendo 10 dividido por 2, eu estou procurando um número que multiplicado por 2 dê igual a 10 ou chegue perto dele. Né? Não pode ser maior, tem que ser menor. Então, qual o número que eu multiplico por 2 para dar 10? Isso mesmo, 5. Então, 5 vezes 2, 10. Né? Então, a divisão nada mais é do que essa operação inversa da multiplicação. E em relação às propriedades, assim como na divisão, na subtração, ela é o inverso da adição, a divisão sendo o inverso da multiplicação, acontece a mesma coisa que aconteceu lá na subtração. Não vai servir aquelas propriedades da multiplicação para a divisão, certo? Na divisão em n, não vale o fechamento. Quer dizer, se você pegar 5 dividido para 3, não pertence aos naturais. Né? Vai dar um número quebrado. Você vai dividir alguma coisa e vai sobrar resto. Né? Então, se sobra resto, então ele não vai ser um número natural. Não tem elemento neutro. Né? Então, nossa divisão, se você pegar 5 dividido por 1, dá uma divisão. Beleza, que dá 5. Mas 1 dividido para 5 não vai dar o mesmo resultado. Então, não existe elemento neutro. Também não existe a comutativa. Se você trocar a ordem, 5 dividido por 1 é diferente de 1 dividido para 5. E não tem a propriedade associativa. Né? Se você pegar 12 dividido por 6, dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Agora, se você pegar 6 dividido por 2, dá 3. E 12 dividido por 3 dá 4. Vejam que os resultados são diferentes. Então, a propriedade associativa também não vale. Ok? E para divisão exatas, né, propriedade. A única propriedade da divisão exata é a distributiva. Que propriedade é essa, né? Quando você distribui. Né? Então, por exemplo, você tem aí 10 mais 6 dividido por 2. Se você pegar, quanto é 10 mais 6? Isso mesmo, 16, né? E 16 dividido por 2 é 8.
Se você pegasse o 10 e dividisse por 2, pegasse o 6 e dividisse por 2 e depois somasse, né? Quer dizer, distribuindo o 10 e o 6 pela divisão 2, eu vou obter o mesmo resultado. Vamos ver. Então, ó, se eu pegar 10 dividido para 2, mais 6 dividido para 2. Veja que eu peguei cada número que estava dentro do parêntese, né? E distribuí pela divisão 2. Então, eu peguei o 10, dividi por 2 e o 6 dividi por 2. Quando eu divido 10 por 2, dá 5. Quando eu divido 6 por 2, dá 3. E 5 mais 3 é 8. Ora, dando o mesmo resultado. Então, essa é a única propriedade que vale, né, para a divisão exata. Isso se a divisão for exata, viu? Então, se a divisão for inexata, não vale. Só vale para a divisão exata. Certo? Para divisão não exata, é quando o resto é diferente de zero. Por exemplo, 9 dividido por 2 dá 4, porque 4 vezes 2 é 8. Ó, chega perto, mas não é igual e nem é maior. E 9 menos 8 dá 1. Então, deixou o resto 1. Para verificar se está correto, aquela propriedade, a prova real, também vale, né? Se eu pegar 2 vezes 4, ou 4 vezes 2, já que na multiplicação vale a propriedade distributiva, e somar com o resto 1, eu vou encontrar o dividendo, que é 9. Ó, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Certo? Então, prova real também na divisão exata. Divisão, né? O divisor tem que ser maior do que zero. Isso é importante, né? Então, quando você for fazer uma divisão, você vai procurar, né, essa divisão, o do divisor tem que ser maior do que zero. Pode ser 1, 2, 3, 4, não importa. Então, contanto que seja maior do que zero. Ele não pode ser zero. Então, olha, eu vou chamar aqui o dividendo de D, o divisor de Dzinho e o quociente de Q. Só para fazer uma ilustraçãozinha aqui de algumas coisas interessantes para você ver. Né? Na divisão exata, temos que se eu pegar o Dzão, um número qualquer, e dividir por outro, dando um quociente, se eu pegar o divisorzinho e multiplicar pelo quociente, tem que dar igual ao dividendo. Então, dividendo dividido pelo divisor, que der um quociente exato, se eu pegar o divisor e multiplicar pelo quociente, eu vou encontrar o dividendo, certo? Logo, o resto sempre vai ser o quê? Zero, isso mesmo. Isso é uma divisão exata. Então, se eu pegar 4 dividido por 2, é a mesma coisa que 2 vezes 2, que dá 4. Né? Então, veja que o resto aí não tem resto, o resto é zero. Então, na divisão não exata, o que acontece? Além de eu pegar o divisor pelo o dividendo, pelo divisor, que dá o quociente, eu tenho que acrescentar algo a mais para encontrar o dividendo. Né? Então, olha o exemplo aí. Se eu pegar 5 dividido por 3, dá 1 e sobra um resto 2. Né? Ó, 3 vezes 1 dá 3, mais 2 igual a 5. Ok? Então, essa explanação das operações era a nossa aula. Né? Logo após, né, a explanação dessa aula, nós teremos uma atividadezinha que eu vou colocar no grupo para que vocês possam fazer, certo? Então, que vocês possam, né, ter apreciado a nossa aula. Nós brevemente, né, nos encontraremos aí para essa relação mais afetiva, né? E que vocês
aproveitem esse período para estudar bastante, para fazer muitos exercícios e acompanhar todas as atividades aí da nossa cooperativa. Forte abraço e valeu, né? Não deixe de se inscrever no nosso canal, no canal da Coenv, e dar aquele like nas nossas aulas aí. Valeu?